Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez aqui com vocês para trazer-lhes uma reflexão sobre a palavra de Deus. E essa reflexão que vamos fazer hoje, gente, é algo muito especial. E por quê? Porque uma dica, podemos falar de superação, uma dica de como podemos vencer certas dificuldades que enfrentamos na nossa vida, aonde o Senhor Jesus, com uma frase simples, ele nos orienta para grandes desafios. Como assim? Vamos ler comigo aqui? Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e o mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha só, hein? Os fariseus, fariseu é fariseu mesmo, né, pessoal? Eles nunca estão contentes em ver a obra de Deus na vida de uma pessoa. Até o Senhor Jesus fazendo bem, eles criticavam. Desculpa, mas é assim mesmo. Quando você tiver com pessoas fariseus ao seu lado, não se preocupe de você receber críticas, porque mesmo você fazendo bem, o fariseu vai falar mal. Mas vamos lá o que interessa. Ele então respondeu o seguinte: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá em pé. É aqui que nós gostaríamos de chegar. Olha o que o Senhor Jesus nos orienta: que todo reino ou toda casa dividida, ela não pode permanecer e nem subsistir. Eu estava pensando, meditando sobre isso, eu falei, meu Deus, e quantas não são as pessoas que a tática do mal na vida dela tem sido essa? Dividi-las. Dividi-las entre dois pensamentos, dividi-las para que elas não tenham, sabe, a clareza, a firmeza, ou a sensatez, ou podemos dizer a definição do que realmente elas devem de fazer. Porque quando eu estou dividido, eu passo a ser fraco, eu passo a não ter força. Uma vez que você se divide, você já não vai ter a mesma força para colocar naquilo que você deseja. Imagine quando você é dividida entre dois pensamentos, entre três pensamentos. Quando você fica confuso ou confusa do que você deve de fazer. Como que você vai prevalecer? Como que você vai conseguir chegar, como se diz na matemática, né, ao denominador comum, se você, sabe, tá no ar, se você não tem certeza? Porque a fé é a certeza. O Senhor Jesus, tudo que ele fazia por uma certeza de fé, que era a vontade do Pai, que era aquilo que deveria de ser feito. Ele nunca fez nada na dúvida, e eu não posso viver na dúvida. A senhora, o senhor não pode viver na dúvida. E viver na dúvida é viver entre 2, 3, 4 pensamentos. Não, nós temos que ser pessoas definidas. Olha o que o Senhor Jesus continua falando. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Não tem como. Nem o diabo, pessoal, nem o diabo se divide. Ele sabe que para ele ter sucesso, para ele ter, sabe, resultados na destruição que ele deseja fazer na vida de uma pessoa,
ele tem que estar, sabe, unidos em um só pensamento, em uma só fé, para poder conseguir os seus objetivos. E como que a senhora podemos ser tão indefinidos? Não podemos. A indefinição nós podemos dizer que não é de Deus. Eu tenho que ser uma pessoa definida para os meus objetivos. Porque nem Satanás é dividido quando ele tem um objetivo a alcançar. Então eu não posso, sabe, ser pior do que o diabo, podemos falar assim. Eu não posso. E ele continua falando assim, ó. Mas se eu expulso, se porém eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsarão então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos o quê? Juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ora, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, ele se espalha. Tá vendo? O nosso Deus é maravilhoso. Ele dá toda a clareza em palavras simples de como devemos de atuar na nossa vida. Em nenhum momento há dúvidas. Em nenhum momento há indefinições. Ele fala aqui, ó, de uma forma simples. Se a pessoa não é comigo, então ela não vai se juntar a mim. Ele explica claramente aqui, ó, o reino que está dividido, ele não pode subsistir. Se eu quero amarrar o valente, eu tenho que ser mais valente. Então, para que nós alcancemos certas coisas ou certos objetivos na nossa vida, nós teremos que ser mais forte do que aquilo que nós queremos vencer. Se você não for mais forte do que aquilo que você quer vencer, então você não vai poder vencê-lo. Você não vai poder vencer nenhuma situação, nenhum problema, se você não for mais forte do que esse problema. E aonde está a sua força? É no braço? Não. A nossa força está aqui, ó, na nossa mentalidade, de não termos um pensamento dividido. Novamente eu falo, porque senão você não vai conseguir subsistir. Fica aqui essa dica de fé para a senhora, para o senhor, porque quem não se ajunta, acaba se espalhando. Ajunte forças, seja uma pessoa, sabe, concentrada nas coisas que você quer fazer, não seja dividida, e você vai ver que logo, logo você vai ter grandes resultados do seu trabalho, do seu esforço, de tudo que você tem empenhado em realizar, tá bom? Que Deus te abençoe e fica aqui mais essa reflexão. Até a próxima!